Queridos filhos e filhas, Jesus, um homem de oração, era perceptível, era ao mesmo tempo uma necessidade de Jesus e algo que ele aprendeu dentro de sua casa. É importante perceber que geralmente o filho puxa a mãe e puxa o pai. Pois é, Jesus, sendo verdadeiramente Deus, esvaziou-se em tudo, tornando-se humano, menos no pecado. Então ele aprendeu a andar, então ele aprendeu a falar, então ele aprendeu a rezar. Louvada seja nossa mãe Maria Santíssima, que ensinou Jesus a rezar e rezar bem. Louvado seja São José, seu pai adotivo, em plena ação São José, providenciai, porque providenciou o necessário para que não faltasse nada a Jesus e a Maria, e providenciou-lhe um exemplo maravilhoso de oração. Jesus puxou ao pai e à mãe, homem e mulher de oração. Quem dera, se além dos traços físicos, pais, os filhos pudessem dizer: eu aprendi com você, pai, eu aprendi com você, mãe, a ser uma pessoa de oração. Ó herança incorruptível, ó legado intransferível, ó exemplo abençoado. Que isso fique já de início como um desafio, que teus filhos, teus netos, há quem goste de ser chamado de vovô, de vovó, há quem não goste e peça até para ser chamado de madrinha, padrinho, porque tem vergonha de ser chamado de vovô, vovó. Que o vovô e a vovó ensinem os netos, e que a mãe e o pai deixem esse exemplo. Jesus era um homem de oração, e certamente nisto puxou a Virgem Maria e puxou a São José. Pena se um dia você tiver que ouvir que teu filho puxou a você e aprendeu a mentir, puxou a você e aprendeu a não ter fé. Jesus, um homem de oração. Segundo apelo, sejamos pessoas de oração. Lembremos que a oração é a nossa arma, é nosso sustento, a oração é nosso escudo. A oração, ela é fundamental para todos nós que queremos perseverar na fé. A oração pode não ter um efeito imediato, mas a oração, toda oração é ouvida por Deus. Terceiro ponto, Jesus disse: quando vocês rezarem, rezem: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa primeira parte diz respeito a mostrar a dimensão de Deus em relação ao homem. Essa primeira parte do Pai Nosso diz respeito primeiro, olhemos para a primeira leitura e você vai entender: seja feita a tua vontade. As implicações são imensas, e quem gosta de ler, leia a última parte do catecismo da igreja, porque ele está dividido em 4. A última é rezar, depois da moral, e explica o Pai Nosso de uma forma belíssima. Hoje, Bento XVI, ontem é o mesmo,
Ratzinger fez uma síntese maravilhosa sobre o Pai Nosso. O tempo não permite que eu aprofunde as orações. Temos horário político? Tem, né? Não tem não? Me falaram que era 2 dias já voltava. E ficou na minha cabeça que tinha. Mas só semana que vem, muito obrigado. Eu não consigo acompanhar tudo não. Que bom, então, nossa, louvado seja Deus. Então estamos à vontade. Essa primeira parte do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Na primeira leitura, você encontra 2 personagens que você fala, meu Deus, eles não podiam brigar entre eles. Pedro e Paulo. Você imaginou São Pedro e São Paulo fazendo barraco? E Paulo e Pedro está dizendo assim, Paulo não mede palavras. Isso eu quero mostrar, que a vontade de Deus, ela vai além da vontade humana. E que às vezes eu e você, tentando fazer a vontade de Deus, erramos. Isso aconteceu com Pedro. Isso aconteceu com Paulo. Bem-vindos, meus irmãos. Todos somos falíveis. Eu gosto de pegar esses entroncamentos, esses nozinhos que a Bíblia nos oferece, para a gente perceber que ninguém tem bola de cristal, que o grande Pedrão, que o grande Paulão tiveram que ter discernimento no Espírito Santo várias vezes. Todo mundo erra, e aí que o Papa Francisco ganha toda a notoriedade. Eu prefiro uma igreja em saída, que às vezes se machuque fazendo, do que fique fechada e sem correr risco. Quando a gente se lança, estou falando de 11 anos da obra, tiraram, mas depois vão colocar aqui, transferimos Santa Teresinha aqui, que o mês inteiro é dela. Santa Teresinha do Menino Jesus, mês das missões, apenas tiramos porque nós já estamos nos preparando para a festa das Santas Chagas. E o que tem a ver o sepulcro? Tudo, meu filho. Já estamos nos preparando para sábado e domingo. Bem-vindo, e espero que você esteja no louvor, Ironi. Não sei o que você tem domingo à tarde, mas é o convite para estarmos juntos, que vai ter um grande louvor a partir do texto das Santas Chagas. Filhos queridos, Pedro e Paulo, você acha que todo mundo acerta em tudo? Pedro e Paulo estão com um problema sério. Ele diz, depois de 14 anos, fui a Jerusalém, levando comigo Tito. E ele coloca que, o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele foi expor o que ele estava fazendo. Paulo é um homem visionário, carismático, é um homem de uma inteligência ímpar. Paulo no cristianismo foi o que trabalhou a maioria dos conceitos, mas um homem que foi humilde. Eu vou checar em Jerusalém se o que eu estou fazendo está de acordo. Primeiro, um gesto de humildade, de obediência, porque ele entendeu o que Jesus disse: Pai nosso, seja feita a tua vontade. E Paulo certamente se perguntou: será que o que eu estou fazendo em meio aos gentios, ele era apóstolo dos pagãos, está certo? Paulo comprava brigas, ele era briguento. São Paulo era briguento, brigou com Barnabé, botou Marcos para correr também. Vai pensar que as coisas na Bíblia eram tudo, a gente pensa, meu Deus, na Bíblia é tudo um mar de rosas. É que a gente lê, mas não entende. Se entende, não compreende. Se a gente vê divisões na igreja hoje, problemas na igreja, isso sempre teve. Já no seminário de Jesus teve.
A questão é como solucionarmos. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para solucionarmos no Espírito as nossas divergências. Ser igreja é você estar aberto ao Espírito Santo, à diversidade de carismas, de dons. Nós estamos completando 11 anos da obra, onde eu estive com todos os funcionários. Foi uma maravilha, às 5 horas da tarde, explicando os carismas com todos, desde o call center, todo mundo, voltando à nossa origem, explicando o que significa a chancela do arcebispo Dom Peruso, que é um ir a Jerusalém. É a obra indo a Jerusalém e dizendo: estamos fazendo certo. E quando o bispo diz: sim, eu estou junto, o caminho é esse. Filhos queridos, Paulo vai a Jerusalém e questiona e conta, inclusive fala que Pedro é dissimulado. Ave Maria, nossa, falou que porque Pedro estava comendo com os pagãos. Quando chegou uma comitiva, ele ficou meio em dúvida, começou a se esquivar. Barnabé foi junto e Paulo disse: chamei a atenção, sim, porque Pedro estava errado, ele estava dando um mau exemplo. Não vou aprofundar mais isso, mas eu só quis trazer a problemática, não para desmerecer São Pedro e São Paulo, mas para dizer como o Espírito Santo age, e como foi fruto de muita oração, que a igreja começou e se mantém, para dizer a todos nós, que somos igreja, estamos na igreja, e ela continua aberta, porque é o Espírito Santo que sustenta. A igreja é feita de homens, mulheres, com todas as fragilidades, mas quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Filhos queridos, isso deve nos dar uma firmeza. Eu vou continuar nela, porque nela eu tenho maior probabilidade de salvação. Eu não estou dizendo que fora da igreja não há salvação. A antiga frase nulla salus extra ecclesiam, não há salvação fora da igreja, não é o caso. O que eu quero dizer é que estando nela, nessa barca, com São Pedro, São Paulo, os santos, Santa Teresinha está nessa barca, Santo Antônio está nessa barca, o Espírito Santo está nessa barca, Nossa Senhora está nessa barca, certamente não vamos naufragar. É só você olhar para a história da igreja, e quando naufragar, o Senhor das Chagas vai vir e dizer: pare o vento, essa barca é minha. Essa segurança nós temos que ter, se deixar conduzir. A segunda parte do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é perceber que Deus e a oração tem que envolver a nossa vida, que Deus acolhe as nossas necessidades, que Deus é providente, é providência, que o pão de cada dia Deus nos dá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aí começa aquilo que Jesus tanto pediu: perdoai as nossas ofensas. Todo Pai Nosso, a gente lembra disso: perdoai as minhas ofensas, Pai, assim como eu também perdoo. Ano Santo da Misericórdia. Se eu estou estimulando, finados está chegando, gente, e passou finados, esquece, acabou o ano. Acabou finados, já começa jingle bell, jingle bell, jingle bell, acabou.
acabou o ano da misericórdia, terminou as indulgências. Se eu estou dando uma chamada, uma pressão, agora para a festa das Santas Chagas, seja no sábado você vir, trazer uma vela, fazer a via sacra, pelos falecidos. Se eu estou sugerindo no domingo você participar, seja vindo aqui, seja acessando o site, é porque perdoai-nos, assim como nós perdoamos, e não nos deixeis cair em tentação. Indulgência não é compra, é dádiva. Indulgência é dádiva de Deus, para me facilitar a perdoar, experimentar o amor de Deus e perdoar. A quem se dirige as indulgências? O próprio Papa disse: aos mais pecadores, a mim primeiro. Usar da misericórdia, pedir: Senhor, faça-me mais brando, Senhor, faça-me mais tolerante. E depois aquela frase enigmática, pena que o tempo não me permite: não nos deixeis cair em tentação. Se nós entendêssemos esta frase, inclusive é matéria de um capítulo no próximo livro, Batalha Espiritual. Por que nosso Senhor disse isso? Porque o mal existe. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Filhos queridos, que nós hoje, saindo dessa igreja, rezemos mais algumas vezes o Pai Nosso, refletindo cada súplica, e com aquela mensagem: quero que meus filhos, netos e quem viva comigo possa compreender, aprender a ser uma pessoa de oração. Leia um testemunho. Padre Reginaldo, me chamo Solange, sou de Patos de Minas. Tenho muitas graças para testemunhar, mas vou contar uma graça que minha mãe alcançou através da novena de São José, providenciai. Cansada de viver de aluguel, ela, como devota de São José, começou a pedir: São José, providenciai uma casa. Padre, ela, no momento de desespero, falou para São José que seria a última vez que ela iria mudar da casa de aluguel, porque ela confiava que São José não ia decepcioná-la. Padre, estou lendo o que está aqui, tá? São José não é brinquedo não. Não é que ele deu uma casa no bairro São José, na rua José Fernandes, e foi liberada para ela mudar na casa dia de São José. Toca o sino, sacristão, a banda inteira, sacristão. Solange Aparecida de Patos de Minas. Na mesma carta que ela me mandou, e depois vocês dão testemunho. Outra graça, eu quero contar que recebi na gravidez da Maria Rita. No 8º mês ela teve taquicardia fetal. O médico pediu que fizesse o eletrocardiograma no coração dela, de 15 em 15 dias até o dia do parto. Pedi que Santa Rita de Cássia, que ela nascesse sem nenhum problema no coração. Padre, nenhum eletrocardiograma acusou o problema, ela nasceu saudável. Todas as graças recebidas agradeço a Deus, a São José, a Santa Rita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também, diz ela, Solange Aparecida, Patos de Minas. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Antes da ladainha, ontem a igreja estava cheia, como disse, sinto não poder, eu recebi
provincial de fora, que vieram fazer visita, mas que bonito perceber que o povo está aderindo às terças-feiras a trazer os doentes. Que lindo você perceber as pessoas voltadas ao Senhor das Santas Chagas. Não por acaso nós estamos fazendo a novena agora direto do Santo Sepulcro, convidando você a meditar. Por isso, Santo Sepulcro. Quero terminar dizendo: toda terça-feira esteja conosco, todo dia pelo rádio, pela TV, a novena perpétua das Santas Chagas, e de modo particular às 3h da tarde. Divulguem a devoção, sejam mensageiros da capelinha. Tem pouca adesão, mas eu sei que no tempo de Deus vai. Lembrando que nas Santas Chagas, o Senhor das Santas Chagas, a imagem será exposta no domingo às 9h e ficará aqui. Que nós aprendamos que as Santas Chagas do Senhor das Santas Chagas do Senhor é por onde Deus faz fluir rios de misericórdia. E não me canso. Alguém me perguntou: o senhor está agora usando pulseira, padre? Mandei cunhar das Santas Chagas, dizendo: pelas Santas Chagas somos protegidos nas chagas dolorosas e gloriosas. Que não meçamos esforços para pedir que o Senhor das Chagas nos receba, nos cure e nos dê a salvação. Amém.